Essa pessoa que chegou aí conseguiu entrar, será? Beleza, pessoal. Hoje nós vamos falar que todas as pessoas têm cultura. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Sim, Sim, né? sim. Na Sim. verdade, o ser humano é um ser cultural, não é verdade? É. Yep. Então, eu gostaria que vocês anotassem esse conceito de cultura aí, tá? Vamos dar aí aquele suspense para que vocês possam anotar, então. Conceito: cultura é a vida total de um povo, herança social que o indivíduo adquire do seu grupo, ou pode ser considerada a parte do ambiente que o próprio homem criou. Anotem isso daí. Milanovsky ensina que a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados. Vamos anotar isso daí para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá. Quando eu puder prosseguir, vocês avisem. Caso queira também, pode dar um printzinho na tela, tá? Para copiar depois, fica à vontade. Vocês que. Ô, senhor, que... tudo isso que tá gravando vai estar no YouTube, não tá? Eu vou soltar lá depois. Tá, é que. Ah, tá. Depois eu copio isso aí do YouTube, depois o vídeo. Vídeo não, o que tá escrito, Perfeito. tá? Então vamos lá, pessoal. Ela pode ser dividida em fatores ali que o sociólogo disse ali. Bens. Aí ele pega o exemplo ali da Catedral de Brasília. É um bem material, né, vinculado à cultura brasileira, especificamente da cidade de Brasília. Ideias. Fábricas brasileiras de ideias. Ali a gente tem alguns objetos ali que alguém sentou, jogou no papel, desenhou aquilo, depois se materializou. Né? Artefatos, né? Cerâmicas indígenas, né? Um objeto que é moldado com as mãos. Processo técnico, né? Agronegócio brasileiro. Então, aqui precisa ter uma técnica para empenhar, para desenvolver, então, esse negócio. E esse conjunto de fatores, ele acaba agregando a cultura de um povo, né? Muitas vezes nós vamos ver pessoas que vão partir para determinado ramo, vinculado ao processo cultural existente daquele povo. Se nós pegarmos na nossa região hoje, o que nós temos de força de trabalho? Nós temos muitos supermercados, não é verdade? Nós temos tecelagem, nós temos fábrica de móveis, e geralmente as pessoas elas acabam se adaptando a esse mercado de trabalho, porque é o que atualmente faz parte da cultura daquele povo ou daquele local. E os hábitos, né? Vamos pensar dos hábitos alimentares. Eu gostaria que vocês aí me dissessem o que costumamos comer no dia a dia aqui no Brasil. Arroz, feijão, Arroz, ovo. feijão, ovo, bisteca, bife. Arroz, feijão, ovo, bisteca. Agora vamos Linguiça. pegar essa linguiça. Nada. Vamos pegar essa bisteca, essa linguiça. Salame. Salame é bom.
e perguntar para vocês se lá na Índia eles comeriam uma bisteca ou uma linguiça. Não, Acho que não. Por que não? porque a cultura lá é diferente. Porque a vaca é sagrada. A vaca é sagrada. Então você percebe que o hábito cultural ela vai mudar de acordo com o povo ou com a localidade, né? Por exemplo, nós não comemos vatapá todo dia aqui no estado de São Paulo. Mas se você for no Norte e Nordeste, eles comem, que é uma beleza. Acarajé, entendeu? Algumas culinárias que não são próprias nossas são deles. Tanto é que a gente vai dando nome, né? Virada paulista, comida mineira, né? Comida caipira. Então, nós vamos nomeando de acordo com a localidade com que a pessoa vive ou convive. Então, você percebe que a cultura, ela além de fazer parte de um povo, ela está vinculada à localidade em que as pessoas convivem, né? Esses dias eu estava aqui com a minha filha, ela estava fazendo a aula dela de história, e depois surgiu uma questão. Surgiu uma questão para ela no formularinho que a professora mandou, de onde tinha surgido a festa junina. Bom, aí eu falei para ela assim, vamos relacionar isso daí? Ela falou, o que é isso, papai? Tem 10 anos só? Falei, relacionar, fazer relação ou comparar com os povos que habitaram o Brasil. Vamos lá. A festa junina é uma festa que celebra dois santos, São Pedro e São Paulo. Beleza? Ela falou, beleza. O povo que trouxe a religião oficial católica para o Brasil foi o povo português. Então, quem trouxe a festa junina, esse exemplo de comemorar as festas juninas para o Brasil foram os portugueses. Vamos olhar lá na apostila lá para você ver? Aí folheou a apostila, tá lá os portugueses. Então nós herdamos o Brasil por ser um país miscigenado, culturalmente habitado por diversas culturas. Ele herdou de outros países hábitos alimentares, princípios, fatos, formas, religiosidade que originalmente não existia, né? Porque se nós pegarmos os índios, eles cultuavam a natureza, não é verdade? Já os portugueses trouxeram a Igreja Católica. Quando chegaram os africanos, fizeram Umbanda, que era a fé deles. Então foi misturando, né, essa cultura, por isso que o brasileiro é um povo tão diferenciado. Olha lá, quem bate na mulher machuca a família inteira. É uma outra cultura, pessoal, que eu preciso falar para vocês, que nós precisamos expulsar do nosso ambiente urgente. E nós, como adolescentes, vocês como adolescentes, como juventude que estão começando a vida, quando for construir uma família, tem que lembrar que ninguém bate ninguém. Homem não bate mulher, homem não manda em mulher, mulher não manda em homem. As pessoas simplesmente se respeitam, entendeu? Para retirar essa cultura que está crescendo como um câncer no cenário brasileiro, tá? Porque você maltrata toda a família. Olha lá, eu, mamãe, Aninha e papai. O papai não parece o monstro da família porque bate na mamãe? Então é uma cultura que nós temos que tirar, tá? A valorização da mulher, a valorização do homem, a valorização de todos. Positivo? Vocês concordam com isso, meninos?
Claro. Mas, ô senhor, Sim. tem uma coisa para discordar com o Sim. senhor, porque eu acho que isso não é uma cultura, não, é uma falta de criação mesmo. É mesmo, hein? E, É mano, bem isso. tipo assim, é criação, tá ligado? Eu fui criado com mulher, então Então, mas aí não de uma mulher, não é uma é cultura. nós que vamos modificar essas coisas, entendeu? Tem que sair mesmo da cultura, esse negócio de Nós, bater quando criarmos a nossa família, nós temos que mudar esses hábitos, né? Já temos que colocar na nossa cabeça. Nós somos informações, ideias e sentimentos. Então, se eu coloco informações boas na minha cabeça, se eu coloco ideias boas na minha cabeça, e se eu coloco sentimentos bons na minha cabeça, eu vou se tornar um ser humano um pouco melhor. Então, a gente começa a construir a nossa identidade a partir daquilo que nós queremos ser, não a partir daquilo que os outros são, entendeu? A aquisição e a perpetuação da cultura é um processo social e não biológico, resultado de aprendizagem. Ou seja, pessoal, por que não é biológico? Biológicos são aqueles traços que nós temos de acordo com o povo, com a cultura, com a família que você nasce. E a cultura não, ela não é biológica. Eu não vou ter, por exemplo, eu nasci numa família onde meu pai é negro, minha mãe é negra, meu avô era negro, meu avô era branco, minha avó era negra, e a gente foi pegando os traços biológicos daquela família. Entendeu? Senhor, tem gente Aqui, tentando entrar aí. sim, aqui não. A cultura, nós vamos pegando o processo social. É a sociedade que vai nos moldando, que nós vai nos construindo. Por isso que nós dissemos na aula passada como o ser humano aprende a ser humano, né? É através do processo social. Educação sistemática. A sintemática é da família. Lembra que no começo do ano eu disse para vocês, olha, a pessoa nasce numa família, ela vai aprender alguns princípios, bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor. Se o pai gosta de sertanejo, ela tende a gostar de sertanejo. Se o pai é roqueiro, ela tende a gostar de roqueiro. Se a mãe gosta de funk, a criança vai crescer vendo funk, vai gostar de funk também. Assim, a gente vai herdando os traços culturais aí. Aliás, nós vamos moldando os traços culturais da nossa família. Imagine a forma, uma forma, aquela que faz o bolo. Ela existe em diversos formatos, né? Você pode fazer aquele quadradão e pode fazer aquele redondinho que o povo gosta de fazer para vender. Perfeito? O que vai dar o formato? Aquilo ali já tem um molde, né? Assim é a sociedade que nós vivemos. Toda a sociedade ela tem um molde e você vai se formando de acordo com as culturas que você vai vivenciando. Você pode ver que na escola nós costumamos se aproximar de determinadas pessoas e não é por acaso. Nos aproximamos porque aquelas pessoas trazem alguma semelhança com aquilo que vivenciamos na nossa família ou com aquilo que nós entendemos culturalmente assemelhado com o nosso, né? Então dá aquele start assim, né? Nós de cara nós nos identificamos com a pessoa. E a educação sistemática, né? Porque existe um sistema, um processo de aprendizagem que é na escola, né? Na escola você chega com todos os vícios da sua casa e lá, ainda que você entre sabendo falar, muitas vezes você entrou na escola sem saber escrever. Então é lá na escola que você vai aprender a juntar as palavrinhas, a fazer as letras, a escrita, o processo cultural de um povo, de onde saiu a história daquele povo, né? Então tem toda uma sistemática. Por isso que nós temos uma quantidade gigante de matéria, porque cada matéria vai nos formar socialmente como um ser humano melhor na sociedade. Muitas vezes nós dissemos assim,
para que ver isso? Eu não vou usar nunca. Aí, quando você tiver com mais idade, você vai falar assim: nossa, nunca imaginei que eu ia utilizar isso, e eu aprendi lá atrás com o meu professor Eduardo de Sociologia. E você vai perceber que você vai estar usando de forma natural e vai conseguir perceber a relação com aquilo que foi estudado. Cultura material e cultura não material. Vamos anotar isso daí? Cultura material consiste em todos os objetos tangíveis que fazem parte da cultura do povo. Exemplo: utensílios, vestimentas, construções e etc. Pessoal, quando a gente fala tangíveis, faz um risco debaixo da palavra e escreve assim: tangível, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso ver. Aí a gente vê ali, pessoal, algumas exemplificações ali, né? Uma pizza, uma outra coisa ali que é uma estátua, a estátua da liberdade, são bens que nós vamos construindo que é capaz de nós podemos pegar ali a cultura da baiana ali, a vestimenta, do outro lado os bonecão de Olinda lá, representando a cultura daquele local. E a E a estátua pizza. Não entendi. E a pizza é a cultura italiana, né? Foi lá que Isso. começou a pizza. E a Estátua da Delícia, Liberdade e a cultura da Estátua da Liberdade é dos Estados Unidos. Quando foi os franceses a derrotar os ingleses lá com os Estados Unidos. Foi aí que teve a Estátua da Liberdade. Depois. show de bola. Show de bola. Tem toda uma simbologia, né? Com a libertação do povo americano, com o processo de independência americana aí. Cultura não material. Abrange aspectos intangíveis da sociedade, como crença, costumes, artes difundidos através das gerações. Então, ó, é aquela dança ali que nós estamos vendo ali, o frevo, né? Então não podemos pegar, mas é algo que passa de geração em geração, né? Nós temos o crucifixo ali, que vai representar, em tese, a fé católica, né? Que é passada de geração em geração, e que é uma coisa que, embora a arte em si, ela você consegue palpar, mas a simbologia que representa o crucifixo, né? Que embora você não precisa ter, mas você olhar, você vai saber que ele representa algo ali. E olha lá, capoeira. Capoeira. Tem alguém aqui que faz capoeira? Vamos falar dos elementos da cultura? Pode ver que nós temos diversos países aí, ó, representados aí. Traços culturais são os menores elementos que permitem a descrição da cultura, né? Então, os traços culturais são os menores elementos que nos permitem a descrição. Nós vamos descrever a cultura a partir daqueles elementos daquele povo ou daquela sociedade ali. Complexo cultural. Então, aqui nós temos um conjunto maior, né? Consiste num conjunto de traços culturais associados, formando um todo funcional. Exemplo, carnaval. Por que ele deu o exemplo do carnaval? Porque nós temos diversas coisas associadas ali
a parte da vestimenta, da máscara, da dança em si, do fator histórico que vai representar naquele momento, né, que consiste nos traços daí de uma cultura. Padrão cultural. O padrão cultural é um comportamento generalizado e regularizado. Ele estabelece o que é e o que não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencente ao determinado grupo. O que seria isso, pessoal? O que seria isso? Que o senhor repete um pouquinho aí. O que seria isso, então? É um comportamento generalizado e regularizado. Ele estabelece o que é ou não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencente a um determinado grupo. Vamos fazer uma analogia com essa imagem aí? Nós temos do lado ali talheres e tem um garotinho ali com a cara toda melada, com a mão toda suja. Ele está comendo com as mãos. Mãos. Não, ele tá Perfeito. comendo com a mão porque ele é ceboso. E na nossa sociedade habitual, as pessoas comem com Talheres. Colher. Talheres, talheres. Então você percebe que esse traço cultural determinado aí é ele que vai estabelecer a conduta de indivíduo pertencente a determinado grupo. Ninguém vai na escola e pega um prato de sopa e coloca a mão e joga para a boca. Porque as outras pessoas vão ficar olhando. Ou cata o prato e vira ele assim e começa a beber a sopa assim. A pessoa vai pegar uma colher e vai tomar aquela sopa. Porque existe um padrão aceitável de conduta social. E esse padrão aceitável cultural nos molda como pessoa. Então, nós vamos repetir ou fazer coisas relacionadas ao que aquela sociedade ali está vivenciando. Área cultural. Refere ao território relativamente pequeno em relação ao da sociedade global, onde os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento e possuem traços e complexos culturais semelhantes. Vamos lá. Nós, aí tem um exemplinho da escola, e lá na escola nós temos umas regrinhas lá que nós temos que cumprir. Não pode pegar o material do coleguinha, não pode subir na carteira, não pode jogar papel no chão, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então, tudo que é vivenciado aí é relativo àquele território que nós estamos participando, aquela localidade que nós estamos participando. Mas se nós trouxermos a igreja para cá, nós vamos ver que também o comportamento deles lá é moldado de acordo com a doutrina, não é moldado de acordo com a doutrina? Eu não sei se ela está por aí, mas a Esther do primeiro A, eu acho. Não tá, não, tá dormindo. A Esther, eu vi no status delas esse dia, ela estava na igreja que ela comunga lá, a fé dela, e estava com um grupo musical lá, cantando lá, cultuando a Deus de acordo com a sua doutrina. Então, se você conversar com a Esther depois fora daqui, você vai ver que ela vai falar assim, olha, a doutrina da minha igreja é isso, é aquilo, lá não pode isso, não pode aquilo, coisa e tal. Eu converso. Mas não é uma coisa que a pessoa faz forçadamente. Ela faz porque ela se identificou. Semelhança, né? Complexos culturais semelhantes. Ela se assemelha com aquela cultura, com aquela realidade.
Quem falou alguma coisa aí? Subcultura. Nada. O que é É subcultura é considerada como um meio peculiar de vida de um grupo menor dentro da sociedade. Não está necessariamente ligada ao espaço geográfico. Nós podemos pegar ali a cultura de andar de skate. É um pequeno grupo, ela não tem nada a ver com o espaço geográfico que a pessoa vive, mas aquelas pessoas elas adoram fazer aquilo. Elas adoram andar de skate, simplesmente pelo fato de andar. A cultura do hip hop, as pessoas se reúnem, né? O passinho do Rio de Janeiro, um pequeno grupo de pessoas se reúne para fazer aquilo, né? Não está necessário. O que é? Não está necessariamente ligada com a área geográfica, mas assim como ligado à peculiaridade de um grupo menor dentro da sociedade. Vamos citar o exemplo aí dos meninos aí que tá com os animes aí. É algo específico de um pequeno grupo da sociedade, onde eles reúnem dentro da particularidade deles para fazer o que eles gostam, que é jogar. Crescimento do patrimônio cultural. Exatamente. Enriquecimento do patrimônio cultural se dá por dois meios. Através da invenção, né, quando se inventa algo, né, para fazer parte para que se entre dentro desse patrimônio cultural, e a difusão, né? A invenção é a combinação de traços culturais já existentes, dando como resultado um traço cultural novo. Pessoal, nós vamos pegar aí. Existiu o samba. Aí depois a pessoa veio e criou o samba rock. Aí existiu o sertanejo. Aí vieram com uma moda de sertanejo universitário. É isso que nós estamos falando, né? É a combinação de um traço cultural existente que dá origem ou que resulta num outro traço cultural novo. E a difusão, alguns traços culturais podem se difundir também através de locais diferentes do que ele surgiu. Vamos pegar o exemplo do rap, que não é uma ideia nossa. O rap é uma criação lá dos Estados Unidos, certo? No entanto, ele difundiu aqui no Brasil Sim. de uma maneira gigante, através dos Racionais MC e outras bandas que surgiram aí e que difundiu aquela cultura, tornando ela também gigante, não só aqui no Brasil, como também em outros países do mundo. Então, nós percebemos que aqui ela foi difundida, né? Ela foi transmitida para outros povos. O retardamento cultural. As culturas dos diversos elementos as mudanças dos diversos elementos da cultura não acontecem no mesmo ritmo em todos os lugares. Alguns se transformam mais rapidamente do que outros. Então, pode-se falar de retardamento ou demora cultural. O que significa isso, pessoal? Você vai pegar um determinado tipo de cultura, por exemplo, vamos pegar a cultura do futebol aqui no Brasil. A cultura do futebol, quando entrou no Brasil, o brasileiro se destacou no mundo, tanto é que é o país que tem mais títulos mundial, né? Tem mais título mundial, e o mundo foi de forma vagarosa, adquirindo se transformando ali com o hábito cultural. Hoje, se nós pegarmos,
nós vamos em outros países do mundo que se destacam até mais que o Brasil nos seus campeonatos, nos seus jogadores, perfeito? Sim. Contato entre os humanos, olha, uma Sim. coisa super importante. Se nós perguntarmos para qualquer um que está na sala, nós vamos dizer que esse contato entre os humanos é uma das formas culturais mais importantes existentes no mundo. E nós vemos isso com aquela reclamação de início de vocês. Nossa, não aguento mais ficar em casa com a minha família, não sei o que tem. Estou com saudade de ir para a rua, saudade de ver pessoas, saudade disso, saudade daquilo, não é verdade? Por quê? Porque o ser humano é um ser que necessita de ter contato com outras pessoas. Né? E essa falta de contato com outras pessoas pode acarretar em sérios prejuízos. Né? Lembra do rapaz que vivia no quarto dele sozinho, de repente ele comprou umas armas, foi no cinema e matou todo mundo? A tragédia que houve em São Paulo, menino sofreu na escola, depois ficava só dentro do quarto programando como que ele ia fazer. Perdeu o contato, perdeu essa vivência social. E quando o ser humano se afasta da sociedade, ele fica doente, né? Ele se perde. Aculturação. O que é aculturação? Anota isso daí que eu posso pedir. Quem sabe eu não peço um negócio no próximo formulário. 2 minutos para vocês anotarem. Subiu a tela, né? Marginalidade cultural. Aqueles que não conseguem se integrar completamente em nenhuma das culturas que rodeiam, ficam à margem da sociedade. Pessoal, a palavra marginalizado, ela é exatamente ligada a isso, a pessoa que está à margem da sociedade. Por isso que o pessoal é marginal. Aquele cara é marginal. Por que ele é marginal? Porque o padrão social exige que as pessoas cumpram a lei. A partir do momento que a pessoa descumpre a lei, ela está, então, à margem da sociedade. Por isso que o conceito de marginalizado. Acabaram de copiar? Sim ou não? Eu só vou copiar depois do YouTube o Então, negócio. beleza. Então, Eu vamos pensei. seguindo. Então, beleza. Então, vamos seguindo. Contracultura. Olha aí. Os hippies. É nóis, mano. Pessoas que contestam certos valores culturais vigentes, opondo-se radicalmente a eles. Esse movimento é chamado de contracultura. A sociedade vive nesse momento desenfreado, a busca pelo capital, desenfreado, correndo. Aí o cara vai lá, o hippie, paz e amor, vamos na tranquilidade e tal. Ele denuncia aquele sistema capitalista todo através de uma cultura diferente, que é chamado contracultura, porque ela desvirtua dos hábitos culturais existentes ali naquela sociedade. Socialização e controle social. Ó, nós temos a imagem ali de um cara escravizado ou preso ali.
9/10 de tudo o que você faz, diz, pensa, sente, desde que levanta de manhã cedo até que vai para a cama de noite, você diz, faz, pensa e sente, não como expressão própria, independente, mas em conformidade, inconsistente e sem crítica com regras, regulamentos, hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existiram muitos antes que você nascesse. Essa aí é uma palavra de Smith aí, né? Russell Smith, né? Num livro chamado Fundamentos Sociais. Então, o que esse cara está falando aqui? Nós somos produto da sociedade. Então, tudo aquilo que nós fazemos, desde manhã até o momento que nós vamos dormir, está relacionado ao fator cultural que nós vamos herdando de determinados grupos. Vamos imaginar? Acordamos, às vezes estamos meio bravos, lavamos o rosto, ou tomamos um banho, café da manhã. Então, nós estamos repetindo coisas que outras pessoas estão fazendo. Hoje, 8h45, começamos a aula, junto com outras pessoas, desenvolvimento da matéria, de algo que a sociedade diz que você tem que fazer, que é o estudo. A sociedade fala assim, o homem que não estuda, não é verdade? Então, nós vamos realizando coisas. Aí vamos chegar uma hora ali que nós vamos almoçar, né? Vocês disseram para mim que o hábito cultural alimentar nosso lá no começo é arroz, feijão, linguiça, bisteca, ovo. Muitos de vocês vão repetir salame é bom. Frango. Muitos de vocês vão repetir esses hábitos. Entendeu? Às vezes nós vamos no mercado comprar uma mistura, nós já vamos com ela toda na cabeça. Vou comprar o frango em casa que o pessoal é frangólatra. Ou seja, que gosta de comer muito frango. Eu compro carne aqui, fica um monte na geladeira. Mas você comprar frango, especialmente aquela sobrecoxa desossada, você tempera ela na mostarda e faz frita ou assada. Aqui em casa a gente come nuggets. Você tá louco. Aí o pessoal... Nossa. Nuggets, né? Aqueles... Não, nuggets. é nuggets, tá? Nuggets. Tem tudo tipo de nome. É de comer, né, gente? Sociabilidade. É uma tendência natural para viver em sociedade e é desenvolvida através do processo de socialização, pelo qual o indivíduo se entrega no meio em que nasceu, assimilando a sua cultura. Pessoal, quando nós fizemos aquelas redações lá, a coisa mais fácil para vocês era responder sobre o processo de socialização. Não precisava entrar no site, no YouTube, pegar a redação pronta. Isso daí nós vamos ter que aprender a desenvolver. Olha só. Meu animal está dando trabalho aqui. Processo de socialização é o processo pelo qual os indivíduos se entregam no meio da sociedade, onde nasceu, assimilando sua cultura. Quando nós vamos fazer a redação, eu vou analisar aquilo que eu aprendi no seio cultural e vou escrever como eu passo para lá. Eu não preciso ir lá no Google, apesar do Google auxiliar no seu estudo, eu não preciso pegar o texto completo que está lá. Eu preciso começar a criar o hábito da escrita, porque senão eu chego no Enem e eu não faço uma redação legal, tá? Então escreva, ainda que a escrita estiver errada, depois o professor existe para isso, para moldar, né, a escrita, para dizer, olha, faça assim que fica melhor, relacione, e também uma boa leitura, né, vinculada a uma boa leitura. O brasileiro não tem muito hábito de leitura, mas a gente precisava urgentemente trazer essa cultura para a nossa vida, porque ela melhora muito a escrita, o desenvolvimento do pensamento, das ideias, e sem contar que nos torna um ser culturalmente
mais hábil, né? Porque eu consigo discutir e relacionar diversos assuntos por causa da leitura, ok? Socialização é o ato de transmitir ao indivíduo os padrões culturais da sociedade. Então, é esse ato, nós vamos transmitir. Ó, eu tenho meus filhos aqui, eu transmito para eles minha cultura, eles vão transmitir para os filhos deles, que vão transmitir e que vão passando de geração em geração até os fins dos tempos. E são a forma pelas quais a sociedade inculca os valores do grupo na mente de seus membros. É inculcar, né, é trazer na mente mesmo os valores do seu grupo. Controle social. É a primeira agência de controle social, é a família. Logo depois vem a igreja e por último a escola e o Estado. Não podia ser diferente, né, pessoal? Nós nascemos em uma família. Logo, é essa família que nos vai trazer o controle social, né? O controle social pode ser difuso ou informal, institucionalizado ou formal, né? Ele pode ser difundido direto, né, no meio da sociedade, ou de forma informal mesmo, que você vai aprendendo aquilo e não vai nem percebendo que está vivenciando, ou institucionalizado, ou formal. Institucionalizado, nós podemos trazer aí as diversas instituições aí de controle que nós temos. E para terminar, as funções de controle social. Ordem social, proteção social e eficiência social. Ok, pessoal? Então, espero que tenha gostado. Ok. Agora são 9 horas e 30 minutos, 31 minutos. Quem tem a sua aula aí com um outro professor pode já ficar à vontade. E quem não tem,